Olá, Live Lovers! Tudo bem? Esta é a Conversadoria e eu sou a Rose de Almeida. Hoje nós vamos falar sobre networking, só com a rainha do networking, Linda Pereira. Daqui a pouco ela vai entrar, mas antes eu gostaria de dar 3 recadinhos. Primeiro, vocês já sabem, eu me visto com as roupas da Ma Cherie, uma boutique de roupas femininas, claro, aqui de Algés, em Lisboa. Segundo recadinho, se você gostar desse conteúdo, clica no coração, não tenha medo, gruda o dedinho aí que os coraçõezinhos vão explodir e é lindo vê-los na tela. Terceiro recado, o vídeo que a gente grava aqui é ao vivo para quem assistiu ao vivo, mas o vídeo fica lá no canal do IGTV, onde você pode visitar e tem muitos outros assuntos e pessoas interessantes para você conhecer, tá bom? Outra coisa, networking. Se você acha que esse assunto interessa para mais alguém, clica nesse aviãozinho que tem aí embaixo na tela e manda a nossa live para um amigo, para uma amiga, tá bom? Vamos ver se a dona Linda Pereira já está por aqui? Eu acho que sim. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Olá! Olá! Deu certo! Deu certo, era isso, eu estava numa tensão. Agora eu vou contar um segredinho que a Linda não sabe. Quando eu saí da CPL, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas, no meu processo de criação da conversadoria, eu comentei com o Cascão. Eu quero chamar a Linda, não para falar de trabalho, mas para contar a vida dela, porque ela é uma pessoa extraordinária. E é isso, eu quero chamar o senhor Antônio Saraiva e falar com ele como homem, o que ele pensa de Portugal. E foi assim que nasceu, e curiosamente a Linda não foi a primeira pessoa portuguesa que eu entrevistei, porque a sua agenda é demais de intensa. Desculpa. Não há problema. Linda Pereira, um prazer, uma honra, uma alegria tê-la aqui na conversadoria. Igualmente, eu e tu para conversar, então isto dava horas. Nós só temos 21 minutos. Eu sei. Vou começar com uma pergunta assim, bem basicona. De onde a Linda tira tanta energia? Olha, não sei, mas minha mãe sempre se queixou. Eu já nasci assim, eu já era assim quando estava dentro dela. Eu adoro viver, adoro pessoas, adoro coisas novas, adoro aventuras, adoro descobrir. E isto acho que autoalimenta a energia. Por isso é que esta situação é tão complicada para mim, não é? Estar aqui fechada em casa. Por isso eu vou à varanda e canto e abraço. Mas sim, já nasci assim. Ups! Já nasci Tá bem. assim. Muito bom. Eu tava procurando algumas coisas sobre a Linda, que não fosse sobre eventos, né? E curiosamente eu achei que a Linda já foi vendedora da Marks Spencer, lá em Londres. É verdade, é verdade. Uma das coisas que eu sempre quis foi trabalhar. Eu queria trabalhar, porque eu queria mandar em mim, eu queria fazer coisas, e então não era permitido na Inglaterra trabalhar antes dos 16 anos. E então eu queria trabalhar e nós não podíamos. E um ano vejo no jornal local que ia abrir um centro comercial pertíssimo da minha casa. E foi um dos primeiros, eram os anos 70, portanto havia centros comerciais a começar a nascer, os shoppings, não é? Sim. E então a minha mãe era cliente permanente do Marks Spencer, era a loja preferida da minha mãe. E eu vinha habituada a ir à loja com ela, não é? Até que
eu decidi escrever para o Marks and Spencer e dizer que eu era estudante, mas que eu gostava muito de pessoas e queria trabalhar para eles. E eles disseram-me que, por muito desgosto, que eu só tinha 15 anos e só ia fazer 16 anos em novembro, etc. No dia que eu fiz, eu lembro-me que eu fiz, os 16 anos era uma quinta. No sábado, quando foi com a minha mãe, foi diretamente sozinha ao balcão e no sábado seguinte estava a trabalhar no Marks and Spencer. Convenci-os e empregaram. Adorei, foi a melhor experiência da minha vida, de tudo que eu fiz até hoje. Interessante. O Marx ensinou-me as regras do trabalho. Eu aprendi com eles as regras que uso para a vida inteira. Sobre comunicar com as pessoas, sobre agradecer ao cliente e reconhecer o valor do cliente, mesmo que ele não compre nada. Sobre dizer please and thank you and good morning. Sobre o valor do sorriso, sobre o respeito pelos colegas. Eu aprendi tudo com eles. Eu li uma frase que a Linda costuma dizer que é mountains don't smile back, people do. Exatamente, exatamente. Que lindo. São as pessoas que fazem os lugares, não são os lugares que fazem as pessoas. É como as empresas, são as pessoas que fazem as empresas, não são as empresas que fazem as pessoas. E é muito importante saber que o nosso sorriso e o nosso carinho pelos outros é que torna o mundo agradável, não é? Obviamente. Eu acredito profundamente nessa frase. Profundamente. A Linda entrou, colocou o pezinho nos eventos quando organizou a primeira presidência portuguesa da União Europeia, ou antes disso já teve? Muito antes disso. Isso já foi eu como profissional. Eu trabalhei na União Europeia como estagiária, porque depois do Marks and Spencer eu já queria viajar e ir para outros sítios e conhecer outras pessoas. Não, eu quando me formei, eu fui estagiária na União Europeia, no Departamento de Tradução, e descobri que tinha feito o maior erro, que eu não tenho, eu traduzo bem, mas eu não tenho personalidade tradutora. Estar o dia inteiro numa salinha à frente de um computador tem que se ter uma certa personalidade. Não era para mim, mas eu já lá estava, o que é que eu podia fazer? Então, qualquer desculpa, precisamos de um voluntário. Eu nem sabia para quê, eu já tinha a mão no ar. Precisamos de um voluntário. Já. E então, conheço alguém assim parecido. Exatamente. E então, exatamente, as nossas viagens de carro dizem isso, não é? Verdade. Eu rapidamente comecei a ver que a parte que eu gostava mais era acompanhar os debates políticos, porque eu adoro a política. Eu acho que a nossa vida é política, portanto, eu adoro a política. Política boa, política justa, obviamente. E então eu comecei a acompanhar as conferências de imprensa. Daí, entre o acompanhar até o organizar, foi um pulinho. Insisti. E comecei a trabalhar nas conferências de imprensa, depois comecei a trabalhar nos eventos europeus com os Estados-membros e depois foi estudar, porque sabia que tinha que saber mais do que só juntar pessoas, pronto. E daí eu comecei nos eventos. Estava na Bélgica na altura, obviamente. E quando veio para Portugal? Em 87. 87. E veio fazer o que aqui? Vim fazer o que aqui? Eu vim trabalhar com o Presidente da República, porque até 86, Portugal e Espanha, em conjunto, estavam a fazer o seu processo de acesso à União Europeia, que é muito burocrático. Em 86, que era o Dr. Mário Soares, em 86, realmente Portugal entrou e completou o processo e tornou-se membro. E depois, na altura, havia muito a possibilidade, não havia muita gente ligada ao processo e eu tinha acompanhado o processo e tinha acompanhado o Mário Soares e na altura foi convidada para vir trabalhar. E eu vim para trabalhar um ano. Era um ano que passou a 2, passou a 3, passou a 4 e nunca mais me foi embora. És uma portuguesa. Sou já mais portuguesa que inglesa, muito mais.
Que legal. E o networking, como que a Linda considerou isso uma atividade com a qual faz com perfeição? Muito obrigada pelo elogio e implícito. O networking, eu percebi rapidamente que enquanto eu tinha esta paixão por pessoas e falava com facilidade com as pessoas e entro numa sala e falo com toda a gente, etc., que nem toda a gente é assim, por natureza, por naturalidade. Mas também, ao mesmo tempo, percebo que o networking é talvez a arma mais importante para nós progredirmos, não só na vida, como nos negócios, como na carreira. E pensei, comecei a ter pena que isto devia ser, toda a gente devia saber fazer isto. Comecei a estudar a psicologia humana, etc. E rapidamente começaram amigas e empresários a pedir-me como é que se devia fazer esta interação com as pessoas, nas feiras, por exemplo, nos congressos. De repente, as empresas começaram a perceber que isto também é um talento que se devia ensinar dentro das empresas, ao departamento de vendas, ao departamento de marketing, às pessoas que interagem com outros, e rapidamente eu fiquei embrulhada neste tema, etc. Mas foi por acidente, porque não foi estratégico e eu nem dava valor a esta paixão. Eu dei valor porque o Rob Davidson uma vez deu valor, porque as pessoas começaram a dar valor e fizeram com que eu parasse para pensar, espera aí, se calhar é uma coisa que eu faço bem, que é monetizável, que eu posso vender e que posso também trabalhar e ajudar o outro. Portanto, foi uma coisa muito natural. Tá bom. Apesar do sorriso, o jeitão da Linda falar, às vezes, e jogar um caminhão de melancia em cima da gente, já criou algum problema para a Linda nas relações? Oh, meu amor, eu já tive tantos problemas, porque não te esqueças que eu vim viver Eu fui criada numa sociedade em que eu tinha o valor profissional que eu tinha, não é? E eu entrava numa sala, eu sou uma pessoa que quando faço qualquer coisa é de fazer o melhor que eu sei. Portanto, se não faço melhor é porque não sei. E então presumo sempre que estou a dar o meu melhor e que isso tem que ser reconhecido. Vim viver para Portugal, uma sociedade machista, antiquada, nos anos 80, e de repente andava a mandar em pessoas, hello? Ok, a mandar em pessoas e a dar instruções e a dizer o que penso, e não tenho problema nenhum de dizer o que penso. Tu é que tens problema se interpretas mal, não é o que eu digo, és tu que estás a interpretar mal. Portanto, eu sou responsável pelo que eu digo, tu és responsável como interpretas. E então, acho que nunca sou mal educada, mas sou muito perentória e assertiva. Não era bem-vindo, não era bem-vindo, nem nas salas de reuniões, nem nas empresas, nem nas direções. Ainda hoje tenho alguns problemas, não é? Obviamente não é só no passado. E algumas sociedades não gostam mesmo, e então já tive problemas. Nas relações em geral, sem ser do trabalho, as pessoas, eu presumo sempre que quando alguém me pede um conselho ou uma opinião, é porque quer o meu conselho e a minha opinião, que não vai ao encontro, que não pode não ir ao encontro do deles. Mas eu dou, se eles compram ou não, é a opção deles, mas eu dou, e dou objetivamente. Porque se for para dizer, és tão linda, tão querida, não faças nada, também não me vinham perguntar, olhavam no espelho, não é? Qual foi o evento mais bacana que a Linda já participou, tendo organizado ou não? O que eu gostava de organizar era uma convenção política americana, aquelas convenções sei. Porque eu acho que aquilo deve ser um ambiente incrível que para viver, não só por trás, como pela frente. Mas o evento que eu mais gostei foi a primeira presença da União Europeia, aqui de Portugal. Foi uma experiência para toda a gente, todos nós adoramos. Mas
o melhor evento que eu já organizei e que me deu um gosto fantástico e que eu tive um esgotamento a seguir de tanto trabalho que deu, foi o primeiro evento europeu de intercâmbio empresarial. Portanto, e Lisboa não estava preparada para 6.500 pessoas em 1992. Não estava. E nós conseguimos transformar fábricas antigas, o orçamento estava lá porque era a União Europeia a pagar. Portanto, transformámos locais, tínhamos intérpretes de todas as línguas, tínhamos business to business intérpretes, eu tinha uma sala com 300 intérpretes, era uma coisa... Foi fabulosa por ser único, por ser o primeiro e por eu saber que se eu conseguia organizar aquilo, amanhã davam-me uma agulha e uma pedra e eu organizava qualquer coisa. Era mesmo aquela sensação de ter conseguido uma coisa fantástica. E isso ainda me lembro até hoje. Voltando ao networking, a Linda daria alguma receita ou alguma dica de como fazer isso? Sim, bem. Primeiro é aprendermos que quando chegamos ao pé do outro, o outro é tão importante como nós e às vezes nos esquecemos. Portanto, ter dois destes e só um destes, não é? É falarmos, sabermos muito bem, na ponta da língua, apresentar porque é que nós podemos ser interesse ao outro. Sabermos o nosso pitch, a nossa apresentação. Short, sharp and sweet. Pequena e simpática, mas criar logo a interação no outro. E depois é ouvir o que diz e o que não diz, mas que sugere. Que é para nos dar ali o ponto de pegar depois do momento de voltar a fazer o connection com a pessoa. Isso, se eu tivesse que dar uma dica, são as duas mais importantes. Agora. Até agora. Linda, os eventos pós-pandemia, qual é a sua visão sobre isso? Oi. Os eventos são a minha vida e são a minha paixão. E eu sou muito participativa em eventos, eu também como pessoa. E tirarmos aqui o componente live para o ser humano é tirar tudo. O ser humano por natureza, aliás, vê-se pelas coisas parvas que as pessoas estão a fazer, o ser humano é naturalmente, tem a tendência a chegar-se para o outro, é uma coisa natural. E nós vamos voltar aos lives, nunca vamos voltar da mesma maneira como voltamos, mas vamos voltar aos lives, mas vamos acima de tudo voltar aos live, mas com componente híbrida, de maneira que vai haver sempre o casamento entre o live e o online, o que nos vai dar mais margem para crescer, mais margem para conhecermos mais pessoas, mas eu garanto-te uma coisa, Rose, em segredo, que ninguém nos está a ouvir, que é assim, quanto mais pessoas virem o evento online, mais depressa no ano seguinte eles estão no evento. Porque nada online substitui o offline, nada. O dar o beijo, o olhar para ti, o tocar-te, o ver o teu sorriso, o piscar-te o olho, o tomar café e conhecer-te no bar e descobrimos que temos... Como é que eu te conheci a ti? Descobrimos no coffee, tivemos afinidades, começamos uma conversa que durou os anos todos seguintes. Nada substitui isso. Nada. Nada. Que lindo. A Linda se arrepende de alguma coisa? Eu me arrependo de alguma coisa. Sim, me arrependo de algumas coisas. Não é arrepender, acho que não é a palavra certa. Eu não me arrependo de nada. Eu teria feito algumas coisas diferentes. Não é que eu não tinha feito as mesmas coisas, tinha feito algumas coisas diferentes. Eu acho que eu trabalhei demasiado e deixei de amar mais. Eu devia amar mais. Eu tinha tirado os 90-10, que eu deixei só 10 para... E tinha feito mais 70-30. Eu perdi pessoas muito queridas nos últimos 5 anos. Eu tinha passado mais tempo com essas pessoas. Tinha conversado mais, jantado mais, feito mais almoços. E há coisas profissionais que eu se calhar tinha feito diferente. Se calhar não tinha feito
tinha feito as mesmas coisas, mas se calhar um bocadinho diferente. É muito fácil olhar para trás com os olhos Claro. do presente, mas eu tinha feito algumas coisas diferentes, sim senhor. A autópsia é sempre mais fácil de fazer, né? É sempre mais fácil, sempre, absolutamente. Dá logo o diagnóstico perfeito. É verdade, é Linda, verdade. a Linda tem algum medo? Tenho dois. É assim, medo. Tenho medo de ter uma doença incapacitante. Não é de morrer, é uma doença incapacitante. Mas pavores, tenho medo de alturas, tenho medo que acima de 3 escadas para mim já é alto, tenho vertigens, e tenho medo de bichos que não têm pernas, cobras, tudo dessa família, terrorizante. Mas não tenho medo nem de ratos, nem de aranhas. Não Muito bem, tenho. porque Mas tem tenho, muitas pernas, tenho muitas muita perninhas. medo. Exatamente. Devem ser boa gente. Devem ser boa gente. Tem muitas pernas. Que delícia. Outra curiosidade, o que as pessoas não sabem sobre a Linda? O que é que não sabem sobre mim? Que eu durmo 4 horas e é suficiente. Portanto, não preciso dormir mais de 4 horas. Que eu não resisto um chocolate ou um gelado. É a maneira mais fácil de me comprar. Eu vendo-me por um gelado e um chocolate. Que eu não saio de casa sem o meu batom. Não sei. E acho que já estou a revelar muito. Já estou a revelar muito. Linda, foi tão. Eu estava nervosa com essa live, com friozinho na barriga. Sempre me dá assim um pouquinho, mas hoje eu estava demais com friozinho na barriga. Eu não toquei o sino, eu não botei o cronômetro, eu não fiz nada do que eu tinha que fazer, que eu propus a fazer. Então eu vou tocar o sino agora várias vezes para comemorar, celebrar que a Linda está aqui. Gostei. Muito, muito, muito. Muito, Chegamos muito, no muito. nosso 21º minuto. Eu agradeço demais. Eu amo a Linda. Também. Eu também. Tu sabes isso. Te adoro, meu amor. Somos mesmo amigas, de verdade. É Obrigada. ótimo. Um beijo. Quer dizer alguma coisa para os nossos live lovers? Quer dizer que vejam todos, que de certeza que são super interessantes. Eu não vi todos, mas quase todos, mas não vi todos, por causa da minha agenda, que o Rose está-me sempre a lembrar. E amem-se muito e logo puderem, não no Brasil ainda, ok? Mas em Portugal vão para a rua. E no Brasil, protejam-se, vocês valem muito mais de qualquer outra coisa. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado pela audiência. Aviso que esse vídeo vai ficar lá no IGTV. E no próximo sábado tem conversadoria sobre florais. Eu vou entrevistar a Deusi Mantovani. Não percam. Um beijo. Não vou perder. Um beijo. Obrigada, Rose. Tchau.